Legal essa tela aqui. Então, vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esse treinamento hoje. E se vocês observarem aqui atrás de mim, eu tenho vários vinhos fabricados por nós. Eu vou até sair daqui para vocês verem melhor. Porém, ao lado de cada espumante tem um vinho. Então, um espumante rosé, um vinho branco, um espumante branco. Esses quatro vinhos, porque espumante é vinho, tá ok? Eles são de uma uva que é muito conhecida, e eu vou usar ela como exemplo hoje, até na tela eu estou segurando uma uva Niágara branca, porque essa é uma uva desprezada, olha só, desprezada por muitas pessoas que não sabem vinificar. E o grande segredo para você ter vinho de altíssima qualidade com essa uva Niágara é controle de temperatura. Mas nós não vamos falar de controle de temperatura hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar de como que você identifica a uva para você ter vinho de qualidade. Mas óbvio que eu não quero entrar diretamente no ponto, nos segredinhos. Para contar segredo é rápido, né? Eu quero aproveitar essa aula para passar um pouco de conhecimento para aqueles que vão, de fato, entrar nesse mundo maravilhoso que é o mundo da produção do vinho artesanal. E se depender de mim, vocês vão ser muito felizes e vão ter vinhos, como eu tenho alunos que hoje participam de concursos e têm levado medalhas. Então, é muito bacana. Para que serve medalha? Nada, é uma satisfação pessoal. Eu que fico mais feliz do meu aluno ganhar medalha do que eu, tá? Isso é sinal que ele aprendeu a fazer o vinho e segue tudo passo a passo. No final dessa apresentação, nós vamos abrir para vocês fazerem perguntas. Então, se você quiser ir anotando no chat que tem aí do lado as perguntas, fique à vontade. Se você quiser anotar num papel, fique à vontade também. O importante é que eu quero interagir com vocês, tá legal? E o mais importante, eu quero fazer de alguns aqui meus pupilos, meus alunos e alunas. Olha que legal, hein? Então, vamos lá. Hoje, eu quero que vocês conheçam o ponto ideal para você ter vinho de qualidade. E o ponto ideal não é comprar uva, é comprar uva corretamente. Porque a mesma uva você pode ter vinhos bons e pode ter vinho ruim. Ué, qual que é a diferença? É a forma que você comprou a uva na hora errada. Quem te vende uva, ele não está preocupado, ele está preocupado em vender. Então, uvas de mesa, como essa que eu vou mostrar hoje como base, ela é utilizada para consumo in natura e também utilizada para vinho, desde a época dos nonos. Então, vamos lá. Nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do processo todo, começando lá na parreira, ok? A videira, também chamada de parreira, é a planta que gera uvas como fruto. Parece piada, né? Mas tem gente que não sabe, gente. De acordo com a casca, a uva pode ser preta, roxa, rosada e verde. E é importante conhecer como que é conduzida a uva. A uva é rupestre, então ela é uma desgrama. Se você soltar uma parreira perto de uma árvore, ela trepa, ela vai embora. Principalmente se for essas de vitilabruscas, né, as americanas, é um negócio impressionante. Então, só para vocês saberem, espaldeira normalmente são as uvas conduzidas, as uvas viníferas são conduzidas em espaldeira, porque é a uva que precisa ter um tempo maior exposta ao sol, é uma uva que precisa ter uma quantidade menor por pé, é uma uva que tem concentração de açúcar. Então, é uma uva mais cara, é uma uva que dá mais trabalho, mas geram vinhos maravilhosos. Latada são uvas voltadas para o consumo in natura. E dessas uvas, muitas delas nós utilizamos para fazer vinho. Então, tudo que é plantado em latada é quantidade, mas elas também têm um ponto de chegar e tirar as folhas da parreira para pegar o sol. Mas não dá para comparar a produtividade de latada com espaldeira. Espaldeira é pequena, a produtividade perto de latada, tá ok? Só para conhecer. De forma geral, a uva é uma fruta rica em ferro, cálcio, fósforo, magnésio, potássio e sódio. Por isso que eu falo que o vinho faz bem para a saúde. Olha só. Ela tem vitaminas do complexo B, C, pode ser mais adocicada, mais ácida, dependendo do solo onde a videira é cultivada, tá ok? A uva em si tem fruto arredondado e é chamada de bago. O bago é composto por casca, polpa e sementes, que são as grainhas.
Os bagos são ligados aos cachos por os pedicelos, ramificações herbáceas lenhosas que ligam os bagos uns aos outros, que nós chamamos de raque ou engaço, a ramificação principal. Agora, olha que interessante, é muito importante, e eu já vou passar um segredinho aqui. Gente, conhecer a estrutura da uva é fundamental e vocês vão entender o porquê já já. Pincel. Esta é a parte do bago que fica presa ao engaço. Então, quando você puxa uma uva do engaço, não vem o pincel, ela fica presa no engaço, graças a Deus, senão seria um terror o tanino disso daí. A polpa em volume é o principal ingrediente do vinho, contendo os açúcares, ácidos e principalmente a água, tá ok? Opa, tá nervoso aqui. A grainha, conhecido como semente ou caroço. A forma e o tamanho e os números das grainhas diferem para as diversas variedades de uvas. Todas as grainhas liberam um tanino amargo quando esmagado. Jamais esmague uma semente de uva. Vai estragar com o seu vinho, vai amargar. Não importa se você está fazendo 50 litros, 1000 litros. Vai amargar o seu vinho. É uma desgrama isso daí. E você só consegue quebrar uma semente, esmagar ela, se você utilizar um processo completamente fora do conhecido para se produzir vinho. Quer um exemplo? Entra na internet, pega uma receita que a turma bate uva no liquidificador. Pelo amor de Deus, sem comentário. Pele, ou a casca, ou a película. O ingrediente principal na produção do vinho tinto, contendo uma alta concentração de taninos, corantes e compostos que determinam o eventual sabor do vinho. Mais um segredinho na pele, gente. Conheço pessoas que pegam a uva, lavam a uva antes de começar o processo fermentativo. Aí você pergunta, por que você lavou a uva? Ah, pode vir ali teia de aranha, pode vir alguma sujeira, alguma bactéria. Quem extermina isso daí é metabisulfito de potássio. Não se lava a uva jamais. Na superfície da uva, na pele, existe a pruína. E na pruína estão as leveduras que vão ajudar a fermentação. Aliás, que são responsáveis pela fermentação, ok? Então, jamais se lava a uva. Engaço. À medida que as uvas chegam ao amadurecimento fisiológico completo, os engaços se transformam de canudos de cor verde para enrijecidos de cor marrom. Os engaços podem dar um gosto adstringente e azedo ao vinho. Quanto de engaço eu posso deixar no meu vinho? Pessoal, até 10%, entre 10% e 15%, não chega a 15%, mas até 10% não vai ter alteração nenhuma. Como que eu sei? Por análise de laboratório, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Qualidade das uvas. A qualidade da uva é o principal fator para a obtenção de um bom vinho. A maturação e o estado sanitário são os dois aspectos que mais interferem na qualidade da uva. A maturação ideal para a colheita da uva é constatada através do aspecto da consistência e principalmente do teor de açúcar do mosto. A colheita deve ser feita quando o mosto apresentar a maior concentração de açúcar. Além do açúcar, deve-se também observar a acidez. E no caso do vinho tinto, o teor de matéria corante da casca da uva. Você precisa saber tudo isso? Quase. Pouco menos que tudo isso. Tem mais um fator importantíssimo que define se a uva está boa para vinificar. E mais um dos segredos da aula. Você saberá já, já. Isso aqui é muito legal. Vamos lá. No parreiral, para definir o momento da colheita, o ideal é checar o teor de açúcar a cada 3 dias. Isso é problema lá do agricultor, tá bom? Através do mostímetro de babo, com amostra de uvas colhidas de todo o vinhedo, e também pode ser feito pelo refratômetro. Faltou a senha aqui, hein? Esqueci de revisar. Sobre o aspecto sanitário, é importante colher a uva sã, o que é possível nos anos em que a maturação ocorre com tempo seco. Porém, quem está no Rio Grande do Sul sofre. Por quê? Por causa das chuvas, né? Além de atrasar a maturação, favorece a podridão do cacho. Quer ver? Eu dar um exemplo para vocês de uma uva difícil de comprar? Pinot Noir. E uva complicada. Virou o tempo, as bactérias atacam e a uva apodrece. Perdeu. Esses dois fatores, maturação incompleta e podridão, são altamente prejudiciais à qualidade da uva para vinho. A colheita deverá ser realizada de preferência com tempo seco e nas primeiras horas da manhã. Gente, nós estamos em São Bernardo, a nossa uva vem de 1000 quilômetros daqui,
E o que eu posso falar para vocês? Os vinhos só ficam bons porque vem em caminhão climatizado, senão seria sofrível para nós, tá? Vamos lá. Os cachos devem ser colhidos com cuidados e colocados em caixas com capacidade máxima de 20 quilos. Nós estamos falando de uvas de qualidade, e não aquelas porcaria que a indústria produz naquelas caixas de plástico. Produz não, transporta em caixas plásticas de 500 quilos e muitas vezes caminhões com caçamba. Quando chega na vinícola, dá até desespero de ver aquele monte de uva caído na desengaçadeira, gigante também. Vamos lá. De modo a não serem esmagadas durante o transporte. Então, até 20 quilos, se as uvas estão sãs, elas não vão ser esmagadas, ok? E se elas forem esmagadas, você está com um problema, elas podem pegar bactéria no transporte. As uvas colhidas devem ser mantidas na sombra ou em câmara fria seca. Por que câmara fria seca? Para desidratar e concentrar açúcar, mas isso não garante que a uva esteja boa para fazer vinho. Para consumo in natura, a uva não precisa ter a doçura que nós precisamos para o vinho, tá ok? Quando eu estou falando isso, estou falando de uva americanas, as vites labruscas, porque as vitiviníferas só são para vinho mesmo. Para a produção de vinhos, as uvas da família vitiviníferas devem ser colhidas com teor de açúcar entre 22 a 26. Isso aqui é, pessoal, é só se ater isso daqui, ó. 22 a 26 Brix. O que significa isso? Para você medir, você precisa de um refratômetro. Se você multiplicar aí na sua calculadora 22, a uva bruta, ainda no engaço, 22 vezes 0,57, você vai chegar ao potencial de álcool que a uva vai gerar no seu vinho. Então, vai dar quase 13 aí, se você pegar 22 por 0,57. Isso é ótimo no vinho, ainda mais aqui no Brasil. Enquanto as uvas de mesa híbridas são colhidas entre 16 a 20 Brix. É muito comum os meus alunos me ligarem, puxa vida, encontrei uva aqui, Niágara Branca, a Isabel, Bordeaux, com 12 de Brix. Eu falei, não compra essa uva, em hipótese nenhuma. Isso aí vai dar um vinho que não vale a pena fazer. Vamos lá, anatomia da uva, é importante saber? Então vamos lá. As variações no sabor do vinho se devem às seguintes diferenças entre tipos de uvas. Tamanho. Quanto menor for a uva, mais concentrado será o sabor. Cor da película dão ao vinho, especialmente ao tinto e ao rosado, a cor e a maioria das qualidades aromáticas. Equilíbrio de acidez e açúcar. Determina a doçura e o teor alcoólico do vinho. Os engaços possuem muita água, são pobres em açúcar e ácidos, mas muito ricos em taninos. Por isso, na maior parte das vezes, os engaços são retirados na vinificação para que o vinho tenha apenas os taninos da casca, que são mais suaves. Já tem bastante tanino na casca, hein? As cascas das uvas escuras são ricas em antocianinas, pigmento vermelho, que dão a cor à fruta e, consequentemente, ao vinho, bem como taninos suaves. E as cascas claras em flavonóis, pigmentos amarelos, presentes principalmente nas uvas brancas. As sementes, chamadas de grainhas, são pobres em águas, mais ricas em lipídios, proteínas e polissacarídeos. Assim como os engaços, elas possuem taninos mais agressivos. Cuidado com as grainhas, hein? A polpa das uvas tem quase 80% de água e concentram ácidos, principalmente o tartárico e o málico, e açúcares. Ela é responsável pelo sabor dos vinhos. Pessoal, dependendo do tipo de vinho que se pretende obter, as cascas e a semente das uvas podem ser separados depois ou não. Isso aí você define, batendo papo comigo, o vinho que você quer fazer e a gente define o processo, ok? No caso dos tintos, as frutas são pré-esmagadas com as sementes e cascas, fermentam juntas, e o que confere a coloração típica do líquido e taninos na medida certa. Eu quero pegar uma uva tinta e fazer um vinho rosé. Você pode, já que você pré-esmaga a uva e desengaça, você pode separar a casca do mosto, tá? Os brancos são feitos a partir de uvas pré-esmagadas sem a casca. Preferencialmente, fermenta-se apenas o mosto e assim apresentam cores claras e pouco ou nenhum tanino. Hoje eu escolhi para essa aula, já falei no começo, apresentei aqui para quem já estava aí, que nós temos aqui espumante da Niágara Rosada, vinho da Niágara Rosada, vinho da Niágara Branca e espumante da Niágara Branca.
Se você não tomou um vinho bem feito de uma Niágara Branca, você não tem ideia da maravilha que é isso daqui. Leveza, ela tem uma acidez muito equilibrada, então é leve, tanto o espumante quanto o vinho. O único problema do espumante é que ele é ingrato. Você não consegue, estando em dois casais, degustar menos do que 3 garrafas. Ainda fica na vontade. Então é ingrato, porque ele é gostoso, então a gente quer beber cada vez mais, mas tudo tem seu limite, né? Vou contar uma história rápida para vocês. Semana passada recebi um amigo lá na minha garagem. Ele é apaixonado por espumante. Batendo papo, comendo um salaminho, um queijo, que não pode faltar, né? E aí abre o espumante para começar. Vamos experimentar um vinho? Combina mais com esse salame? Tomamos um vinho. Como aquele espumante estava bom. Então vamos tomar um rosé. Abrimos um rosé. Aí abrimos um vinho rosé, 4 garrafas em 2, vai ver. Vamos embora, chega, não, a saideira, mais um espumante. Eu não vou falar, eu, graças a Deus, fiquei bem. Agora, meu amigo ficou mal. Então, vamos lá. Até me perdi aqui, gente. Vamos voltar aqui. Ó. A Niágara é uma cultivada espécie de uvas Vitis labrusca. É uma variedade muito resistente a doenças, tá ok? Ela foi selecionada e é importante saber a origem das uvas para a gente ter conteúdo para conversar com as pessoas, tá legal? Então, olha só, a Niágara Branca, ela é um cruzamento da Concórdia e da Cassade, no condado de Niágara ou Niagara, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, em 1868. Olha só o tempo que tem essa uvinha, hein? Em 1894, foi introduzida na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, e espalhou-se pelo resto do país. Eu gosto de colocar cidade e estado, porque hoje nós estamos com alunos em 16 estados, para ser preciso, no Paraguai, que vem comprar uva no Brasil, e em Portugal. Então, para as pessoas que estão próximas, beleza, sabe onde fica Jundiaí, mas pessoas que estão em outros estados, é bom que eu informe isso daí, tá bom? Niágara Rosada é uma mutação da Niágara Branca, registrada em 1983 na cidade de Jundiaí. E substituiu em grande parte o consumo da Niágara Branca como uva de mesa, em virtude de sua coloração rosada ser mais atraente comercialmente. Pessoal, na vinificação da Niágara Rosada, o processo é o mesmo da Niágara Branca, porque é dali que ela se originou, é mutação. Então, pode ser consumida in natura, bem como ser utilizada na produção de vinhos e sucos. Agora vamos falar de grau alcoólico, pessoal. Existe aquilo que a legislação reza e existe aquilo que você gosta. E nós vamos fazer vinho conforme o seu gosto, tá bom? Mas vamos falar da legislação aqui. Para a elaboração de vinhos de qualidade, todo álcool deve ser formado via fermentação pelas leveduras, sem adição exógena. O que é essa adição exógena, gente? Sem adição de água. Como assim? No passado tinha muito picareta aí misturando água no vinho para o vinho render, comercialmente falando. Mas nosso vizinho Chile, está na legislação que eles podem colocar até 7% de água no vinho. Difícil competir, hein? A tributação já é favorável a eles. Os caras colocam em cada 100 litros de vinho, 7 d'água. E aí, quem aguenta um troço desse? Mas vamos em frente. A legislação brasileira determina que os vinhos devem ter entre 8,6 e 17 graus alcoólicos de álcool. Entretanto, o ideal para a conservação e qualidade é que o vinho, ó, o errinho aqui, ó, 2N, vinho contém entre 11,5 e 14. Assim, se a uva não contiver o teor necessário de açúcar, deve-se adicionar açúcar de cana no início da fermentação. Pessoal, impossível, exceto se você comprar Isabel Precoce. Isabel Precoce chega a dar 18, 20, já peguei Isabel Precoce com 21 de Brix. Não precisa misturar açúcar, ok? Mas a grande maioria, mais de 90% das Isabel normais, da Niágara Rosada, Niágara Branca, precisa adicionar, Bordeaux precisa adicionar açúcar. Tem cálculo para isso, não é a olho não, tá? Essa prática denominada chaptalização é legalmente autorizada e empregada quando as condições climáticas da safra não permitem o acúmulo de quantidade adequada de açúcar na uva.
Entretanto, a mesma deve ser feita apenas em último caso, respeitando-se o limite legal de adição de açúcar para atingir no máximo 3 graus. Um segredinho aqui. Para você conseguir subir 3 graus no seu vinho, você precisa de 6% de açúcar. Vamos fazer conta comigo aqui? Então, para você subir 1 grau, você precisa de 2% de açúcar. 2, 4, 3, 6. Baseado no quê? Uva, quando você recebe, você faz a limpeza das uvas, depois você pesa a uva com engaço, ok? E anota. Então, quando você for adicionar o açúcar, é a porcentagem com base na quantidade de uvas que você comprou. Beleza? Vamos falar de medição agora, que é importante. O que é grau Babo e grau Brix, ok? O pessoal que faz vinho de longa data, traz isso dos avós, dos bisavós, gostam muito de trabalhar com grau Babo. Eu, particularmente, gosto muito do Brix. No final, dá tudo elas por elas, tá bom? Então, vamos lá. A única coisa que você tem que saber é que tem fator aí. O pessoal não usava esse fator e aí dava uns vinhos bem assim, ou muito alcoólico, com açúcar residual, ou faltava álcool, porque faz no sabor do paladar. Quando coloca a uva na boca, esquece, tem que ter instrumento. O grau glucométrico da uva é medido em escala de grau Babo, que representa a quantidade de açúcar em peso existente em 100 gramas de mosto, que é o caldo da uva. Então, se você pegar lá o seu mostímetro de Babo, você, voltando um pouco, você pega a proveta, coloca o mosto coado, sem casca e sem semente, então o caldo da uva, a 20 graus, porque os instrumentos são calibrados a 20 graus, coloca na proveta, vem ali com o seu mostímetro de Babo e coloca ali dentro, espera estabilizar. O valor que deu ali, bem na superfície do vinho, você faz a leitura e multiplica pelo fator 0,6571. Isso é igual o potencial de álcool do seu vinho. E se você não fizer isso? Vai sair tudo, menos o álcool que deveria sair, tá legal? Ou em escala de grau Brix, que eu gosto mais, tá? Porque é muito fácil. Imagina, o mostímetro de Babo, eu tenho que ter o caldo da uva. E no refratômetro, eu vou no parreiral, vou onde estão vendendo as uvas, pego uvas espalhadas e faço um teste. Vamos lá. Ou em escala de grau Brix, que representa o teor de sólidos solúveis totais na amostra, porcentagem dividido pelo volume de mosto, 90% dos quais são açúcares. Esta medida pode ser feita diretamente no vinhedo ou de quem você for comprar a uva, com a ajuda de um equipamento de bolso chamado refratômetro. É indispensável você que faz vinho ou você que quer entrar no mundo do vinho, esse instrumento. Aí você leu lá no seu refratômetro 23,05. Basta multiplicar por 0,57 e eis aí, 13,14. Vamos voltar um pouquinho? Se fosse no mostímetro de Babo, você leu 20, tem que multiplicar por 0,6571. Quando você vem aqui para o Brix, você multiplica por 0,57. Na literatura em geral, quem gosta de ler, essa informação não existe desse jeito. Existem em litros, então dá um fator diferente. E eu estou olhando aqui para você que vai produzir vinho artesanal ou vinho de autor ou mesmo colonial e que você não vai medir o seu mosto, você vai pesar a sua uva. Por isso que o fator é diferente, tá bom? Então, aqui esses desenhos só representam você espremendo a uva, mas o certo é você sair pelo parreiral, colhendo uvas, pega aí umas 20, 30 uvas, coloca dentro do saquinho de vários pés, vários cachos diferentes, dá uma apertada, faz um furinho no saquinho, dá uma apertada e deixa escorrer no prisma aí do refratômetro, tá? Aí você coloca contra a luz, abaixa essa tampinha aqui que é o prisma, que é a tampa do prisma, e você lê e anota esse valor e multiplica por 0,57. Beleza? Até aqui, pessoal? Agora eu acho que eu vou ter um desafio tremendo, porque eu fiz um teste anteriormente aqui e eu não gostei do resultado. Mas vamos tentar. Se eu não conseguir, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Olha, agora o grande segredo. Eu quis preparar um vídeo bem elaborado, mas a hora que eu testei com outro recurso, ele foi bom.
mas a hora que eu tentei testar aqui hoje, eu não tive sucesso. Olha, vou ensinar como avaliar o ponto ideal das uvas para vinificar e obter vinhos deliciosos. Precisa apenas de um refratômetro, uma faca afiada, e não é para correr atrás do cara que está te vendendo a uva, tá legal? E um apoio de madeira. Eu preparei esse vídeo, eu vou colocar aqui no chat, eu vou pedir para minha assistente vir aqui me ajudar. E eu vou pedir uma coisa, se eu não conseguir abrir, eu vou pedir para você abrir aí. E você assiste, é um videozinho de 5 minutos. Eu preciso muito que você assista esse vídeo para a gente continuar. Deixa eu tentar, vou colocar ele aqui, então vocês aguentam aí, que eu falo, eu sou bem melhor para fazer vinho do que com toda essa tecnologia aqui. Marzão tá tomando alguma coisa aí, não sei o que é, mas tudo bem. Ah, cabra bom. Vocês vão ficar com esse link aí, vocês assistam depois, tá ok? Não tem nenhum desafio. Só faz um possível se podemos continuar aí. Beleza? Beleza? Então, vamos continuar. Depois você assiste, você tá com o link aí. É bacana isso daí, tá? Então, olha. A hora que vocês começaram a assistir o vídeo, eu coloquei o espumante rosé aqui nesta taça. Nessas taças eu não mexi, ó. Para chegar bem próximo. Vocês conseguem observar a perlagem que está aqui, ó. Até fazer algo que não se deve, mas só para vocês terem a visão. Pessoal, pouquíssimas uvas garantem uma perlagem, microperlagem como essa daqui, com essa intensidade de tempo. Isso é um espumante bem elaborado com uma uva Helles, uma uva que dá em todo lugar, que é a Niágara rosada. O vinho, olha a cor dele, é simplesmente maravilhoso também. Dá um vinho leve, espetacular. E o branco, a mesma coisa. Os dois são show de bola. Ok? Só para vocês saberem, eu ensino você a fazer o vinho de qualidade, todos os segredos, todos os passos, bem detalhado, e te ensino a fazer o espumante também. Só que o espumante é outro curso, nunca se esqueçam disso. Deixa eu mostrar para vocês uma análise aqui que nós fizemos do Niágara Branco Safra 2021. Toda vez que você faz um vinho, você tem que ter parâmetros para saber se você realmente está no caminho certo ou não. Nós já estamos nessa caminhada há muitos anos e todos os vinhos eu exijo que saia dentro do padrão enológico, sendo feito com a menor intervenção de produto enológico possível. Só para vocês saberem, uva Niágara Branca ou Niágara Rosada, você só vai utilizar metabisulfito de potássio como produto enológico e mais nada. E se eu fizer sem produto enológico? Você tem que ter uma limpeza totalmente sanitizado, à prova de bactéria. Dá muito trabalho, mas é possível, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar esse laudo aqui. Então, quando você manda uma amostra, vem no seu nome, você é o responsável por ela. Essa análise foi feita dia 11/3, tá ok? A primeira transfega foi feita dia 7/3 de 21. Então, aqui, ó, o que foi analisado, análise, o resultado obtido, a unidade padrão e o padrão que deve estar no seu vinho. Teor alcoólico está com 11, para trás de 8,6 a 14. Pessoal, uva de mesa tem que tomar muito cuidado para não passar de 11,5, porque dá açúcar residual. Ela não tem a estrutura que tem uma estrutura de uma uva vitis vinífera. Então tem que tomar cuidado. Acidez total, 96, para estar de 50 a 120. Quem assistiu o vídeo entendeu o que eu falei. Se você comprar uma uva onde a uva está com um Brix adequado, porém a semente está verde, essa acidez total aqui ela vai dar 130, 140, 150. É horrível. Existem alguns produtos químicos que você pode minimizar isso daí, mas eu não recomendo. É simplesmente horrível você abrir uma garrafa de vinho e vir aquele cheiro de enxofre no seu nariz. E se você tiver com outras pessoas, se estiver no meio de casais, se você sabe que seu vinho está com defeito, isso é um defeito, abre ele antes e traz ele aberto. Beleza? E traga um decanter, então não tem problema.
E eu já falei um segredinho no vídeo, né? Tá com esse problema de acidez total elevada? Sacou a rolha, sanitiza o dedo, lava o dedo, põe na boca da garrafa, chacoalha e tá tudo equilibrado. Isso é um segredinho. Tem pessoas que jogam o vinho fora, quando ele abre e sente esse cheiro de enxofre. Não precisa. É uma falha, mas é uma falha que dá para corrigir. Acidez volátil. Acidez volátil é a desgraça do vinho. Vocês veem que eu estou com 6 aqui, o máximo é 20. Quando o seu vinho estiver perto de 20, saiba que o seu vinho está de péssima qualidade. Por quê? A acidez volátil é que leva o seu vinho a virar vinagre. Então, se você fizer ele, como eu ensino, ele fica perfeito, baixo. pH, 3,34. Isso aqui é para dar equilíbrio no vinho, ó. 3,2 a 3,8. Está muito equilibrado esse vinho. E esse vinho não é o que eu estou bebendo, tá? Esse vinho que está engarrafado atrás de mim, o branco e o rosé, é safra 2020. E o espumante ali, eu tenho ele de safra 2015, 16, 17, 18. Todo ano eu faço espumante de Niágara, tá? É uma delícia. O Brix, 6 a 7. Esse é o açúcar que tem, que a gente chama de açúcar natural, que não queimou na fermentação. Percebe que está no mínimo. Então, é um vinho, esse espumante é o Nature, não tem nada de açúcar nele. E o SO2 livre, isso daqui é a quantidade de metabisulfito de potássio que você utiliza. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando estiver vinificando, utilizar o mínimo. E o mínimo para nós, artesãos do vinho, autores de vinho, não é esse daqui. Isso aqui é da indústria, tá? Então, a gente sempre trabalha com um pouco. E a gente tem que ter a responsabilidade de saber que seu vinho não vai estragar porque você seguiu um processo, não é só por causa desse resultado, tá bom? E aí, as unidades, não vou entrar em dizer que é chato pra caramba, mas eu fiz um resuminho aqui embaixo das unidades. Beleza até aqui, pessoal? E agora... essa aqui é só para você saber, é uma aula e não é uma aula completa não, tá legal? É uma aula do nosso curso Segredos para você aprender a produzir vinhos artesanais de alta qualidade com uvas viníferas, híbridas e de mesa. Mas por que eu só utilizei a Vite Labrusca, a Niágara Branca e a Niágara Rosada? Porque o conceito é o mesmo para todos, no que diz respeito ao ponto da uva, não no que diz respeito à vinificação. Aí cada vinho a gente conversa no curso, ok? Eu aguardo você no curso. Farei do seu desejo em produzir vinhos de qualidade minha missão. Não coloquei o testemunho aqui, acabei esquecendo, mas, pessoal, depois de estar em 16 estados com centenas de alunos, né, e fora do Brasil também, o que não nos falta é testemunho. Por quê? Porque eu resolvi, em 2017, democratizar o consumo do vinho de qualidade, não vinho qualquer. Eu sempre falo para as pessoas, por que você não toma vinhos que custam acima de 100, 200 reais a garrafa? Porque nem para todo mundo é possível. E não estou falando que tem vinho, não tenha vinho bons de 20 reais, tem também, tá? Mas se eu posso fazer um vinho excepcional, por que eu não faço? Então vocês estão aqui porque vocês gostam disso. E se depender de mim, vocês vão ter vinhos simplesmente dignos de medalha. Aqui, nem sei o que é esse link aqui. Tem esse link aqui. Se você quiser fazer sua inscrição no curso, né? E aí nós vamos conversar muito mais, é muito agradável tudo que nós estivermos fazendo aqui, né? Eu falei boa noite para o Luiz, só que não enviei. É uma beleza essa tecnologia aqui. Na realidade, a beleza sou eu aqui. Pronto. Nós vamos... no nosso curso de vinho, você aprende a fazer vinhos com todos os tipos de uvas que é possível vinificar. As pessoas falam assim, pô, dá para fazer vinho com uva Vitória? Dá, mas ficou uma porcaria. Um vinho Helles, sem vergonha, com açúcar residual lá nas estrelas, eu prefiro não fazer. Eu não sou contra ninguém fazer, não. Mas eu falo, tudo tem seu limite, tá? Só para vocês saberem. Então, vamos encerrar por hoje, tá? Eu não sei quando eu vou fazer outra aula dessa daqui. Essa aula tem a finalidade de vocês me conhecerem melhor e, óbvio, trazer você como meu aluno. É essa a finalidade. Afinal, eu vivo de quê, né? Só de sorrir? Eu preciso ter alunos. Então, essa é a finalidade. E contem comigo. Vocês têm aí, quando vocês recebem o convite, né? Vocês têm no e-mail o meu WhatsApp, o que precisar, o que eu puder ajudar, contem comigo. Beleza? Então, encerrando a aula de hoje, foi um prazer ter vocês aqui. Tenham uma excelente...
Hoje já foi praticamente, né? Mas tem umas horas para terminar quinta-feira. Desejo uma excelente sexta-feira e final de semana. Um abraço. Obrigado, Sérgio. Felicidade. A todos. Boa noite para vocês aí. Tudo de bom Obrigado, a todos. sucesso. Boa noite a todos. Até mais. Valeu. Olá, meus queridos alunos e alunas. Depois da aula que nós tivemos hoje, aonde você aprendeu um pouco a respeito de parreiras, a respeito de uvas, a respeito de como você deve saber para ter o ponto ideal da colheita da uva, agora eu vou te mostrar 2 segredinhos na prática, de uma forma extremamente simples. Como a aula de hoje eu fiz em cima da Niágara branca e da Niágara rosada, eu vou utilizar essa mesma uva para ensinar esse segredo. E o que eu vou ensinar para você agora, você vai utilizar para qualquer tipo de uva. Você não precisa ter o mostímetro de babo quando você for comprar a uva. Você não precisa ter o termômetro para comprar a uva. Mas você tem que saber que o refratômetro é fundamental para você comprar a uva e você também vai precisar de uma faca. E você já vai saber para quê. Não é para assustar ninguém, tá ok? O refratômetro ele é fundamental para você selecionar uvas, se você for diretamente na parreira, de várias partes da parreira, colocar de 20 a 30 bagos de uva. O bago de uva, você sabe, né? Não é o cacho. Você retira 20 a 30 bagos de uva de uma região do parreiral, coloca no saco plástico, espreme, então você tem um caldo ali, você tem um mosto. Faz um furinho nesse saquinho e você coloca nesse prisma aqui esse caldo. Uma vez que você colocou, você olha no refratômetro contra a luz. E se for uvas de mesa, qual que é o Brix ideal para você comprar? No mínimo, na pior das hipóteses, 14 de Brix. Você vai entender o porquê. Se você pegar 14 e multiplicar por um fator, que é 0,57, você vai chegar no potencial que a uva vai te gerar naturalmente de álcool no seu vinho. Com base nessa informação, você vai saber se você vai precisar adicionar açúcar ou não. Com certeza, com 14 de Brix você vai conseguir. Porém, as uvas de mesa, elas devem ser colhidas entre 14 e 20. As que têm 20 normalmente são Isabel precoce, tá ok? O normal que você vai encontrar para você comprar as uvas, de 14 a 16. É uva de mesa, o seu vinho vai ficar com teor alcoólico um pouco mais baixo, não tem problema nenhum. Essas 2 uvas eu escolhi porque elas representam bem a uva do vinho branco e do vinho rosé aqui no Brasil, com baixo grau alcoólico, um vinho gostoso de você degustar no verão. O grande segredo que você vai ver em outras aulas é o processo de vinificação. Porque se você vinificar de uma forma como se vinifica o vinho colonial, você vai ter um vinho de péssima qualidade, tá ok? Por que eu falei que você não precisa do mostímetro de babo e por sua vez nem da proveta? Porque isso quem tem que usar é quem tem o parreiral. Vai ser utilizado para fazer as medições também. Mas deixa isso aí na responsabilidade dele, que vai te dar um trabalho danado. Isso aqui já é suficiente. Se você for comprar uvas ou colher uvas vitiviníferas, Cabernet, Merlot, Tannat, Syrah, você prefira aquelas uvas que estejam entre 22 e 25 Brix. Óbvio que 25 Brix é muito melhor, mas não é tão fácil de você comprar, ok? Beleza? Porque se você multiplicar 22 por 0,57, você não precisa adicionar 1 grama de açúcar. E se você precisar adicionar, está tudo certo. Existe uma porcentagem correta que eu já mostrei para vocês e um limite conforme a legislação. Porque senão pode dar açúcar residual. E para não dar açúcar residual em uvas vitiviníferas, o que eu faço? Nas outras aulas eu vou te ensinar todo o processo nos mínimos detalhes. Então o primeiro segredo é você comprar uva com refratômetro. E o segundo é você ter uma faca na mão. Por quê? A uva pode estar com o Brix correto, mas ainda precisa de um pouco mais de sol, porque a semente ainda não está boa. E como você sabe que a semente está boa? Simples assim, ó. Se você cortar a semente e ela cortar macia, só cortar assim, ó,
Ó, cortou macia. Ela não está boa para ser comprada. Ela deveria espirrar. Ou você coloca no dente. É que às vezes o dente é perigoso, né? Pode quebrar o dente se a semente estiver muito seca. Então ela precisa espirrar longe, ó. Tanto uma quanto a outra. A branca não está no ponto com certeza. Essa daqui, ó, está melhor, mas também não está no ponto de comprar. Ela não espirrou longe. Eu vou medir o Brix só para você ver o que acontece. Será que eu tenho razão ou não? Então vamos ver. Então você espremeu uma. Vamos ver qual o Brix dessa uva. Eu falei que de 14 a 16 você poderia... É um fator que você pode comprar, mas o que vai garantir mesmo é a semente, tá ok? Ó, está dando aqui 13. Eu vou pegar uma outra, tá ok? Vou espremer novamente, não tem problema. Ó, o ideal é limpar o prisma, tá? Deu 13. Vamos ver se uma outra... Normalmente não dá diferença, tá no mesmo cacho, tá legal? Por incrível que pareça, deu 14. Mas está reprovado, porque a semente ainda está verde. Então a semente entregou que não é o momento da colheita. Vamos pegar uma uva qualquer aqui, da Niágara Rosada, e vamos ver o que acontece, tá ok? Vamos ver o Brix dela? Então, olha só, está dando 15 aqui. Se eu for ver pelo Brix, eu já poderia comprar essa uva, mas a semente fala que não, mais uma semaninha no pé. E a uva tem uma característica diferente de outras frutas. Uma vez que você colheu, ela para. O que você consegue fazer numa câmara fria seca é você fazer com que a água dentro do bago seja eliminada aos poucos, então aumenta a quantidade de açúcar. Mas mesmo assim não está no ponto. A semente você não consegue mexer. Ela tem que estar meio acinzentada, então é melhor esperar no pé. O que acontece se você fizer o seu vinho com a semente verde, como está aqui? Você vai ter, eu vou explicar daqui um pouquinho, você vai ter uma acidez total do seu vinho elevada. Simples assim, o dia que você for sacar a rolha da sua garrafa de vinho, vai fazer puff, não é? Com toda essa intensidade, tá ok? Vai sair uma pequena fumaça. O que é aquilo ali? É uma concentração de gases. Que gás? Enxofre. Então vai ter aquele aroma deselegante, aquele cheiro de enxofre hiper deselegante. Seu vinho está estragado? Não. Mas se fosse para um concurso, seria reprovado. Então o que você faz? Tira a rolha, se você estiver sozinho, sanitiza o seu dedão com álcool 70, vem ali, coloca no pescoço, na boca da garrafa, dá uma chacoalhada e você já pode servir o vinho. Se você estiver entre outras pessoas, não é elegante fazer isso. Então você saca a rolha, arruma um decanter, vai lá, coloca seu vinho dentro do decanter e aí sim você serve os seus amigos. Beleza? Essa é a aula de hoje, os segredos para você comprar uvas de qualidade. Você precisa medir o grau Brix com o refratômetro e precisa cortar a semente. Cortando a semente precisa espirrar longe. Nos vemos daqui um pouquinho na sequência da aula. Vem comigo!